Muito boa noite, meus amigos do Ideal Espírita. Estamos eu e o meu mestre Vicente aqui para poder fazer mais uma vez o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, itens 7 e 8. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Item 7. Tendes aprendido que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar a vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos, com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais àquele que quer vos tomar emprestado. São Mateus, capítulo 5, de 38 a 42. Item 8. Os preconceitos do mundo sobre o que convencionou chamar o ponto de honra dão a essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto. O que parece a justiça para aquele cujo senso moral se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica, olho por olho, dente por dente, lei harmônica com o tempo em que vivia Moisés. Cristo veio e disse: retribuí o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Entretanto, é preciso tomar essa máxima ao pé da letra? Não mais que aquela que diz para arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo, acentuada em todas as suas consequências, seria condenar toda repressão, mesmo que legal, e deixar o campo livre aos maus, dissipando-lhes todo o medo. Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto da conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Em dizendo para apresentar uma face quando a outra foi batida, é dizer sobre outra forma que não é preciso retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros. Isto é ao mesmo tempo a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso, dizemos incessantemente: dirigi vossos olhares para a frente.
quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Senhor Vicente, pode iniciar aí para a gente nossos estudos. Muito bem. Está muito claro, muito evidente para todos nós aqui agora, de que a interpretação que os Espíritos deram a essa passagem do Evangelho fica muito notório de que é preciso aprendermos aquilo que, na verdade, Jesus sempre quis que nós o fizéssemos, que é justamente o amor. Porque todo o Evangelho de Jesus, toda a Bíblia, em seus 5 livros do Antigo Testamento, todas as filosofias, todas as religiões, só veio para ensinar uma única coisa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aí está todo o preceito, está toda a lei e os profetas. Foi dito aqui, logo no início do capítulo, que não foi hoje, aprendestes que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai-vos vossos inimigos, fazei bem àquele que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem. Segundo o ensinamento de Moisés, no Antigo Testamento, os preceitos mosaicos, baseados na pena de talião, ensinava de que nós deveríamos agir com os nossos semelhantes de conforme a ação deles em relação a nós. Que nós fizéssemos a eles tudo aquilo que tivesse ao nosso alcance, no sentido de provocarmos nele o sentimento, as dores que ele nos causou em nós. É o princípio olho por olho, dente por dente. É a pena de talião. Aonde está essa pena de talião? Foi um dos primeiros códigos de leis civis, constituído por Hammurabi, em 1780 a.C., que trouxe esse preceito, pena de talião. Talião vem de tares. Tares quer dizer lei do fazer. Já estava ensinando Moisés de que havia uma lei no universo chamada lei de causa e efeito, que está assentada em cima do princípio da lei de ação e reação, de que ele não tinha um pleno conhecimento e, no entanto, utilizou a pena de talião, de Hammurabi, para poder regular, controlar, disciplinar um povo rebelde, embrutecido, cheio de vícios, de mazelas, que não tinha princípios de higiene, saúde, não tinha nada de bom para oferecer. E que somente com o temor ele acreditava poder conduzir esse povo. E é isso levou, então, de que, quando Jesus, passado quase 2000 anos depois, veio até nós, trazendo um princípio diferenciado, o de Moisés, porque o Deus de Moisés era um Deus bravo, era um Deus vingativo, era um Deus guerreiro, era um Deus que, ele mandava você para a guerra, ele te protegia na guerra. Então, era um Deus que, na verdade, não é o Deus da qual Jesus, 2000 anos depois, chega e coloca, dizendo que Deus é Pai. Então, Jesus chega, amareis vossos inimigos. E o mandato de Moisés dizia de que nós deveríamos amar quem nos amava e que deveríamos odiar os inimigos. Então, Jesus dá uma guinada, eu não vou falar nem 180 graus, é de 360 graus a guinada que Jesus deu nos preceitos mosaicos. Porque a lei de Moisés não era pedagógica,
era uma lei antipedagógica, ela não tinha princípios de ensino. Portanto, que nos 10 mandamentos da lei de Deus, promulgado no Monte Sinai com Moisés, 10 mandamentos, tem 8 não. Não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode. Bom, que lei é essa que diz que não pode? Mas não diz o que fazer, como fazer. Então, essa lei não tem nenhuma noção de ensino, pedagogia. O preceito de Moisés, então, foi não derrogado, mas ele foi melhorado, ele foi trabalhado, ele foi elucidado por Jesus. Quando Jesus coloca que toda ofensa, certo, que sentimos significa a manifestação do nosso orgulho. Toda ofensa que nós sentimos quando nós achamos que o outro nos ofendeu é a manifestação do nosso orgulho, que em contrapartida, que seria a humildade, demonstrada a outra face. Então, são duas faces, da qual é mencionado aqui. Uma face é do orgulho. Então, quando alguém lhe bater numa face, quer dizer, quando alguém supostamente você acredita que lhe ofendeu, então que você vire a outra face. Quer dizer, se você se sentiu lesado, certo? Então, mostre para ele, o agressor, que você nem se importou, que você nem ligou para isso. Mostra a sua face da humildade, do reconhecimento de que ninguém ofende ninguém. Somos nós que nos sentimos ofendidos quando o nosso orgulho exaltado nos faz perceber, acreditar de que fomos lesados. Com isso, são duas faces. A face do orgulho que nós apresentamos, aonde é batido. E ele diz, então, mostre a outra, que é o contrário do orgulho, que é a humildade. A humildade é um sentimento de nivelamento. Não é um sentimento de elevação, de subordinação. Não, é um sentimento de você nivelar com o outro. Se o outro está em cima, você se eleva e nivela ele. Se o outro está embaixo, você desça e nivela ele. Humildade é sentimento de nivelamento. Foi isso que ele ensinou. Quando ele falou abandonar a capa em função do outro, significa generosidade. Porque ele disse que se ele pede realmente uma vestimenta, que você então dispusesse muito mais do que a vestimenta, que você dispusesse da capa. Quer dizer, se você é concitado a uma ajuda, a um favor, que você o faça a ele muito melhor do que aquilo que lhe foi solicitado. Então, ele coloca, caminhar mais de 1000 passos. E falou, se alguém concitar caminhar 1000 passos, caminhe mais 1000, caminhe mais 2000. Por quê? Porque se você foi solicitado 1000 passos, então você caminhou 1000 passos. Aí você caminha mais 1000, mais 2000 passos, você teria tempo suficientemente para poder melhor otimizar, equacionar as diferenças com esse seu próximo. Porque você teria tempo de mais conversar com ele na trajetória de mais 1000 passos. É essa grande oportunidade que nós temos, muitas vezes, de fazer com que a gente releva as situações que nos maculam. Relevar as coisas é muito importante. Não guardar mágoas, não guardar ressentimentos, não negar um só pedido qualquer for, por ser a grande oportunidade de você poder servir independentemente das circunstâncias. O certo é não esperar que alguém nos concita a ajuda, mas agir antes de sermos solicitados a partir de nós mesmos. Então, a iniciativa
haveria de ser de nós mesmos. Ninguém precisaria bater em nossa porta e pedir. Ninguém. Bastaria que nós fôssemos ao encontro daquele a quem nós só puséssemos estar em dificuldade e auxiliá-los, independentemente das circunstâncias. E nós não fazemos isso. E hoje, nem ser solicitado, concitado, a gente não age no bem. Então, ele está dizendo que não negar nenhum pedido que é feito a nós. Continua ainda, que a honra de que nos referimos sempre é as manifestações de nossa personalidade exaltada, que eleva a gente igual para igual, aplicando o princípio da lei de Talião, de que é antipedagógico. Então, a verdade é justamente o nosso orgulho, que é o nosso maior inimigo, que atravanca, que nos impeça da nossa caminhada evolutiva. E aqui está dizendo que esse negócio de honra, eu não levo o desaforo para casa, nós vamos acertar o negócio aqui agora. E o ensino mostra, leva o desaforo para casa, releva. Deixa passar esse momento tormentoso, porque de cabeça quente não se resolve nada. Só vai dar coisas ruins. Então, ele está dizendo que é muito melhor que você leve para casa o desaforo do que você querer mostrar a própria honra, que seria justamente a essa situação de sua personalidade completamente exaltada. Jesus Cristo nos ensinou a fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizéssemos. Esse é o preceito dele. E aqui ele coloca que, no livro dos Espíritos, na questão 886, perguntou, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? A resposta foi muito simples e curta. Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do outro, perdão das ofensas. Agora, benevolência para com todos é uma condição de que nós ainda não percebemos que a benevolência ela é incondicional. Eu não posso fazer um bem condicionando ao outro o resultado. Não dar com a mão e levar a outra. Não. É nesse preceito de você agir benevolentemente com alguém, sem exigir nada em troca. Indulgência para com a imperfeição do outro. É você aceitar o outro do jeitinho que ele está para você, do jeitinho que você encontrou. É o jeitinho que você deixou ele em outros momentos. Então, aceitar o ele em toda a sua imperfeição, relevar situações, trabalhar elaborando as diferenças, perdão das ofensas. É pegar essa sacola que está no ombro, sabe essa mala que a gente carrega aqui nos ombros? Que a gente vai pegando tudo, todo o lixo, botando dentro dela. O ódio, a vingança, a ira, o ciúme, o orgulho, a vaidade, e vai colocando dentro dela. Fica num peso que a gente anda que é troço pesado, não estamos mais aguentando o peso dessa mochila. Quando ele mesmo disse, vinde a mim todos vós que sofreis, estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Aí encontrarei refrescos para as vossas almas. Então, é nesse sentido que aqui está nos concitando realmente a essa condição de benevolência para com a imperfeição do outro. É aceitar o outro do jeitinho que ele está para nós na trajetória evolutiva. Porque nós temos a esposa que nós merecemos, a esposa que nós elegemos, nós temos o marido que nós elegemos, de que nós merecemos, nós temos nossos filhos que nós o educamos e que merecemos. Então, nós temos o patrão, os empregados, nós temos o governo, os políticos, de que nós mesmos somos objeto e somos causa. Quando nós julgamos políticos de corruptos, e nós somos corruptores,
porque somos nós que o elegemos. Então, é nesse sentido quando Jesus fala, se alguém lhe ofende, não guarda ressentimento. Não põe isso na sacola, na mochila, não. Isso é lixo, que mais cedo ou mais tarde vai ter que ser despojado, através de um quadro patológico, como, por exemplo, um Covid-19, que é muito fácil a medicina, numa visão puramente cartesiana, não sabe a causa transcendente da Covid-19. E a gente reluta, muitos vacinam, muitos não vacinam, mas que a vacina vale, vale. Que a vacina está valendo, está valendo. E, no entanto, a humanidade caminha ainda sofredora, com as dores, os sentimentos de quê? De um sofrimento profundo. Então, ele está nos concitando realmente, meus amigos, quando nós nos sentimos realmente ofendidos, que nós pudéssemos, de uma forma ou de outra, agirmos diferente em relação a essa suposta ofensa, que não é ofensa. Pelo contrário, somos nosso orgulho ferido, é que foi ofendido. Então, vejamos nós de que essa passagem hoje era de suma importância para todos nós aqui. Entendermos de que nesta vida muito vale mais perder do que ter a pretensão de ganhar. Porque muitas das vezes o sentido de ganhar é desonesto, não é justo. Então, é desaforo, leva para casa, deixa ele esfriar. Como ele disse aqui, amai vossos inimigos. Amar o amigo é muito simples, é muito fácil, certo? Mas amar o inimigo é mais difícil, porque amar o inimigo não é você fazer a ele o que você faz a um amigo. Está aqui, nessa passagem. Mas é não desejar a ele, hora nenhuma, o mal. Quer dizer, é não retrucar, é não revidar ele, é não agir de igual para igual. Esse momento do duelo, aquele tempo antigo do duelo, um mata o outro. Aquilo é palhaçada. Aquilo não existe. Jesus condena o duelo, certo? Ele condena o duelo. Aqui no preceito do Evangelho, o duelo é condenado, porque o duelo é a manifestação do nosso orgulho, da nossa soberba, que está estampada em cada um de nós. Então, com isso, meus amigos, a lição de hoje é um complemento daquilo que foi dito na semana passada, e esse capítulo é muito extraordinário, porque ele trata realmente de nos mostrar como aprender a amar. Para terminar minha fala, o amor é uma construção. O amor não é uma coisa que você compra na farmácia, certo? Não é um hormônio, não é um neurotransmissor, não é uma medicação. O amor é lei. A retratar-se entre nós pela afetividade, o afeto. Mas o amor é lei universal. Como ele mesmo disse, amareis a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Eu vou passar para o Adriano, para que eu possa complementar. Obrigado, Vicente. Complementar um estudo tão perfeito assim é difícil, mas vamos lá. A lei de Talião, quando veio instituída lá nas leis mosaicas, né, ela teve o seu valor, porque naquela época éramos muito abrutalhados, com um sistema de vida muito vingativo, né? Tinha a desproporção das cobranças de dívidas, né? Onde se permitia até aquele que estava devendo e não pagou, escravizá-lo, escravizar a própria família. Então, a lei de Talião, naquela época, né, ela veio como um bálsamo para toda a sociedade, um avanço moral, para poder equiparar as forças, porque antes o mais forte, o mais bruto,
punha ao mais fraco. Então, era ocasião de mortes, né? Ocasião de escravidão e muita desigualdade. Então, ela veio para poder igualar isso. E a gente fica perguntando, né? Assim, nossa, é muito bravo, né? Olho por olho, dente por dente. E é uma lei brava. Sim, realmente é. E para espanto nosso, ela é usada até hoje. Como que ela é usada até hoje? Ela é a própria lei de ação e reação. Através dela, como diz o texto, se nós olharmos a nossa existência, essa existência, essa encarnação, ela vai ter uma visão rasa. A gente não vai entender o que nós estamos sendo cobrados, o que nós estamos resgatando. Nós temos que ampliar. Ah, mas eu não sei o que eu fui lá no passado, em outra encarnação, em outra existência. Com certeza, bons não éramos, porque ainda não somos bons hoje. Então, ela é usada. A lei de Talião é usada, a base da lei de ação e reação, da causa e efeito. Jesus, como disse o mestre Vicente aqui, quando esteve, falou o seguinte: não vim aqui para poder acabar com essa lei, não. Porque quem com espada fere, será ferido. Sim, o que provocamos no outro, vamos receber de volta. Isso é a lei mais usada que nós estamos utilizando. Em vez de usar a que ele nos ensinou, que é a lei do amor. Jesus ensinou a forma de driblar a lei de Talião, bastando a cada um de nós o amor próprio e o recíproco, para poder não cair nessa lei de Talião. Jesus não veio para poder pegar, falar assim, não, coitado, fez o trem errado, vai ficar assim mesmo. Não, de forma nenhuma. Ele não veio para poder passar a mão na cabeça da gente. Ele veio para nos ensinar a viver, a mostrar o caminho da felicidade. Eu era garoto, né? A gente via aquela conversa assim, dos pais, né, principalmente, mas até as mães também falavam isso, que se apanhar na rua, apanha aqui em casa. Não traga desaforo para casa, resolva lá fora. Isso tem pouco tempo. Eu acredito que ainda está acontecendo isso em alguns lugares, hoje. Não precisa ir muito longe, não. Aqui em Vila Nova mesmo tem pai e mãe que agem dessa forma. Mas isso é o certo, é o correto? Como se diz, estão indo contra os preceitos cristãos, a ética e a moral. Essa violência que nós vemos aí na rua, que o pai condena na hora que vê, que fica sabendo, né? Fica sabendo de um assalto que veio a cometer um assassinato ali, né? Uma briga que tem facada, mas está lá ensinando o filho a não levar desaforo para casa, resolver lá na rua. Ou seja, está instigando a violência no próprio filho. E não é dessa forma que é para a gente poder viver, não. A gente vai ter que voltar demais, vai ter que ficar muito tempo ainda na lei de Talião.
a lei de Talião, a gente sabe aquele ditado, né? Toda hora a gente vê falar na doutrina espírita, na dor ou no amor? Pois é, a lei de Talião é a lei da dor. E Jesus nos colocou a lei do amor. E a gente simplesmente despreza. Vai lá, meu filho, bate naquele lá. Se ele te bateu, bate. Até para as meninas é falado isso. Não tem como a gente pegar e querer sair da lei de Talião. A gente está com uma certa diferença, né, de mais ou menos 4.000 anos, das leis mosaicas. Daquela época que precisou de ter, como diz o Vicente, nós sabemos, o Deus bravo, o Deus forte, o Deus que provocava guerras. Só que não era Deus, eram os homens. Somos nós ainda. Aconteceu um acidente ali, atropelou um monte de gente, a pessoa estava bêbada. É porque Deus quis. Não, Deus não quer isso. Mas utiliza dos escândalos para poder corrigir os erros. Mas ai daquele que provocá-los. Temos várias passagens, né, nas parábolas no Evangelho, né, de Cristo, falando, citando aqui agora, por exemplo, um pai que sofre com o filho. Né? O filho é rebelde, respondão, agride, né? E ali está funcionando a lei de causa e efeito. Porque o pai também foi assim com o pai dele. E o filho do filho hoje vai ser assim com ele, que vai ser o futuro pai. Mas isso não tira a culpa deste atual filho. Ali vai ter que atuar a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Não diminui esse filho que está sendo agressivo com o pai que foi agressivo com o avô. Porque não é para poder pagar o mal com o mal. É para poder pagar o mal com o bem. O mal com o amor. Essa situação de levar o tapa na face direita e mostrar a esquerda, é para a gente poder exemplificar a diferença de um cristão, diferença ética, moral, não se rebaixar por brigas. Isso não nos vai levar a nada. A gente tem que pensar nessa linha contínua que é a vida, ora encarnado, ora desencarnado, pensando que aquele que é o meu inimigo hoje, daqui a um tempo, eu vou estar encarnado e desencarnado. Olha a situação de desvantagem que vamos ficar. O que vai acontecer? Ele vai ter várias ferramentas para poder provocar na gente a obsessão. Vai nos obsediar. E eles fazem curso para poder ser obsessores lá com os espíritos inferiores. Trabalham de forma a hipnotizar quando saímos do nosso corpo no descanso noturno, nós almas saímos do corpo e vamos dar nossas voltinhas. Nessa hora, o espírito inimigo está lá à espreita para poder nos hipnotizar,
para poder nos provocar o mal. Aí depois, no outro dia, acordamos, de que forma? Nervoso, xingando o filho, xingando a esposa, xingando o marido, brigando no trânsito. Aí ali no trânsito ali encontra outro que aconteceu a mesma coisa. Está ali um crime, do nada. Então, temos que modificar nossas atitudes. A primeira delas sendo exemplos. Exemplos de pai, de filho. Sim, de filho, porque o filho aprende com o pai. Se o pai for abrutalhado, se o pai não tiver amor, não souber dar amor, não souber receber amor, o filho ensina. Qual o problema disso? Então, nós temos que aprender a amar o próximo, a amar o inimigo, porque aquele inimigo, para ser inimigo, ele foi seu amigo antes. Ninguém pega uma inimizade assim no estalo, do nada, a não ser que já está vindo de várias em várias encarnações, né? E agora encontrou os dois encarnados, provavelmente pode estar até ali como marido e mulher, filho e pai, filho e mãe, né? Mas, assim, do nada não tem. Se for do nada, já pode pregar, ligar ali a anteninha que está acontecendo alguma coisa de errado. Ali você vai ter que trabalhar para poder resolver essa situação que está vindo de milênios. De graça não acontece. Temos que nos burilar, resolver nossas pendências com os inimigos. Porque do mesmo jeito que não existe o ódio, que ódio é o amor adoecido, a gente tem que pegar e entender que o inimigo é o ex-amigo. É um amigo que a gente deixou a amizade adoecer. Deixou que a matéria, a ganância, ultrapassasse a fronteira da amizade. Temos que pensar antes de cada palavra que for deferir, numa situação quando estamos nervosos, quando estamos aflorados, com nervos na flor da pele, para não arrepender depois. Mas devemos sim perdoar e pedir perdão. Como o amor é uma coisa que a gente tem que aprender. A gente tem que ir trabalhando ela todos os dias. A gente nasce com ela, mas a sociedade nos modifica. Nos modifica com a ganância, o egoísmo, né? O orgulho, a vaidade. Mas o amor a gente tem que trabalhar. A gente tem que saber que tem tudo isso ao nosso lado e ir trabalhando o amor. Aprender a gostar, aprender a respeitar, a perdoar. E, antes de tudo, perdoar a gente. Temos que começar a amar as nossas próprias situações, as nossas próprias dificuldades, respeitando a dificuldade de cada um. Arrumar inimizade por julgamento, por cobranças de coisas que nem mesmo nós fazemos. Isso é a lei de Italião vai vir ali, tranquilo. Sempre vem aquilo que fazemos, recebemos de volta. Agora, então, termino a minha fala. Quer falar mais alguma coisa? Se a gente completar alguma coisa? Eu agradeço a todos e com a palavra, Vicente. Obrigado. Um complementozinho dizendo o seguinte: foi dito aqui na lição, não resistais
ao mal. É perdoar as supostas ofensas de que nós imaginamos de que o outro nos fez. É o nosso orgulho ferido. E este nos mantém prisioneiros do mal. Porque toda vez que eu estou agindo em relação ao meu próximo, da forma em que ele agiu sobre mim, eu estou resistindo ao mal. E foi dito para mim não resistir ao mal. Porque se eu resisto ao mal, eu permaneço no mal. E aí eu nunca vou sair do mal. Aí o sofrimento é opção. Colocou ainda, Jesus Cristo não interditou a nossa defesa, mas condenou a vingança quando falou para retribuirmos o mal com o mal. Para nós não fazermos essa retribuição do mal com o mal, mas sim retribuir o mal com o bem, porque seria repetir o mesmo erro dos outros. Então, se eu estou retribuindo o outro com o mal, que eu presumo que ele ter feito em mim o mal, eu estarei realmente fazendo igual a ele. Eu estou descendo na mesma condição do mesmo. Então, ele está dizendo, rebaixar o nosso orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir. Olha só. Às vezes, melhor perder, entre aspas, do que ganhar, embora sejam tantas injustiças, mas não há injustiçados, embora existem tantas injustiças, para não cometermos uma, ou vale mais ser enganado do que ser enganador, ser arruinado do que arruinar os outros. Então, isso nos faz perceber o sentimento de humildade, de que nós não temos. É a coisa mais difícil em nós, chama-se humildade. Por isso que o tempo todo está nos concitando a essa mudança de atitudes. Vamos levar o desaforo para casa. É estranho, né? Mas o que é isso? Isso não. Mas não interditou as nossas defesas, porque as nossas defesas é um princípio da lei, chamada lei de conservação de energia em massa, enunciado por Amadeu Vogado. É uma lei, certo, instintiva, da preservação da própria espécie, o princípio da defesa. Mas não é vingar, não é agir com a mesma intensidade que nós sofremos da ofensa, da suposta ofensa do outro. Então, nesse sentido, é de que a lição está nos concitando o tempo todo. Quando ele coloca, terminando assim, Jesus Cristo disse que o duelo não é outra coisa senão uma manifestação do nosso orgulho doentio. Como diz o Adriano, o ódio é o amor enlouquecido, que endoidou. Por isso que muitas vezes a violência campeia as nossas cidades, as metrópoles, as megametrópoles, é porque nós estamos agindo de igual para igual. E o preceito é amar os inimigos. É difícil.